Olá e nossas boas-vindas a mais um episódio do Community Playbook, o seu podcast que traz aplicações reais, atuais e futuras de comunidades. Eu sou o Caio Matos, um dos hosts do podcast. Estou aqui hoje com a outra host, a Jane Medeiros. Olá, pessoal. Bem-vindos de volta a mais um episódio de um case super interessante hoje. É verdade, na terceira temporada, que é essa que estamos agora, estamos focando em diferentes cases de comunidades incríveis, de como elas começaram, quais resultados atingiram, como cresceram, como seguem. E quem temos hoje conosco, Jane? Temos o querido Jeanzito. A gente estava nos bastidores aqui lembrando onde começou tudo isso. Num campeonato de Mario Kart, em um evento. Exatamente. 2 anos depois, cá estamos para contar essa história incrível. Acho que de uma comunidade, a gente não traz tantas dessas, mas uma comunidade que cresceu, nasceu organicamente, sem ter uma empresa ali financiando por trás, mas causando impacto há muitos anos, né? A Confraria Tech, que é uma comunidade para líderes de tecnologia. E o Jean, meu queridíssimo colega, é dev full stack, trabalha com tech desde 2010, foi CTO na Charlie, é autor do Marmita Digital, né, que é um projeto de curadoria sobre liderança em tecnologia. Já fez um monte de conferência, a gente fala de Dev3, de Web3, perdão, de Crips, a gente... é o membro mais ativo em todas as comunidades que a Cobu gerencia de AI. Olha, Ganha todos os presentes, os prêmios, os engajamentos de quase todas as comunidades de tecnologia que eu estou presente. Jean, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz com o obrigado. aceite para vir conversar com a gente um pouquinho. Obrigado, muito obrigado. Falei alguma coisa errada? Tudo certo? Não, tudo certinho. Tá tudo bom. certinho. muito bom. Bom, e aí pra gente começar então, Jean, acho que, né, para dar um contexto, né, pra gente contar essa história da Confraria Tech, eu queria que você contasse pra gente como que essa comunidade começou, né, ou seja, em que momento que você identificou essa necessidade, ou se havia uma necessidade, ou se foi uma coisa que começou mais orgânica. Eu queria saber, assim, de onde ela surgiu e qual que era a sua intenção, o Legal. propósito inicial ao construir essa comunidade. Boa. Eu vou contar um pouquinho de como eu vejo essa questão de comunidades de forma geral. Uhum. E porque, assim, acaba que os nomes são parecidos, mas algumas coisinhas vão ser diferentes, porque no meio de tech a gente chama de comunidade coisas um pouco diferentes, né? Uhum. Então, eu vou contar um pouquinho da confraria, mas vou contar um pouco também da minha história, como que chegou nessa parte de comunidades. Perfeito. O que acontece? No meio de tecnologia, a tecnologia muda mais rápido do que a academia consegue acompanhar. Apesar da mudança vir da academia, tá? Uhum. Então, a inteligência artificial... Eu estudei numa faculdade que ensinou inteligência artificial, ensina até hoje, mas o que eu uso de inteligência artificial hoje não é o que eu aprendi na faculdade. E mesmo na área de pesquisa que eu tava, é completamente diferente o que a gente usa, porque o mercado usa de forma diferente, né? O mercado é focado em monetizar, em Verdade. resolver problema, tudo mais, e o pessoal de tecnologia e o pessoal da academia tá focado em fazer o estudo, tudo mais. Então, os pesquisadores de IA não estão olhando para LLM, né? Eles estão olhando para o que vai ser o próximo depois da LLM daqui a 30 anos. Exato. Então, tem esse lado, e tem o outro lado que mesmo quem faz treinamento no mercado de tecnologia, diferente de outros mercados, hoje até meio que todo mundo tá igual, mas lá em 2005, por aí, os outros mercados, você vai numa, sei lá, pegar a profissão de criar sapato. Por mais que mude, não muda 100% a cada 5, 6 anos. Então, o pessoal que ensina no mercado de tecnologia tem esse problema que, se você tem uma escola, que você criou a escola, e 5 anos depois a sua escola só ensina um assunto, ela já ficou para trás. Então, tudo muda rápido, e para se organizar, o pessoal de tecnologia tem desde os anos 50, 60, o que a gente chama de comunidades de tecnologia. Então, nos anos 50, 60, tinha a comunidade dos profissionais IBM, a comunidade dos profissionais GE, né, que a GE era a Big Tech antiga, né, e Bell Labs, tudo mais. E essas comunidades de troca é para o pessoal poder se ensinar como eles estão fazendo as coisas, porque não tem academia, não tem universidade. Mas quando surgir um curso sério de inteligência artificial nos próximos meses ou daqui 2 anos, já vai estar ultrapassado, né? Então a gente precisa, como programador, para se manter atualizado, precisa se conectar, tá, com os outros. Então, eu comecei na carreira de tech como programador
antes de entrar na faculdade, eu tive chance de trabalhar com isso, eu ganhei a Olimpíada de Programação e tal, porque eu mexia com tecnologia desde sempre. Então, tive aquela chance ali, aprendia por livros, porém, na época, antes de entrar na faculdade, tinha um grupo de Linux lá no Mato Grosso do Sul, que era o grupo do usuário, e eles estavam ensinando o outro. Uhum. Então, eu aprendi programação com a comunidade Linux do Mato Grosso do Sul. Porque é o jeito que se aprende mesmo tecnologia. E aí, passei por várias comunidades. Eu entrei na comunidade que a gente falou de conferências, né? A de Node, porque eu entrei na comunidade Node, Nossa. porque na época Node era a novidade, a NASA tava usando, algumas pessoas estavam usando, e falou, vamos fazer uma conferência 2010? de Node, 2012, 2010, Nossa. por aí. E aí depois veio também a comunidade de... Aí a gente fez a conferência e tal. Lá nessa conferência conheci algumas pessoas bem bacanas no mercado tech, que aí foram me indicando para vagas também. Então, primeira vaga eu consegui pela universidade, as outras vagas que eu peguei de trabalhos em tecnologia vieram da comunidade. Uhum. Aí você vê que a comunidade tem esse lance assim que não é só uma questão de ensino, tanto que senão toda escola seria uma comunidade do ponto de vista tech, é uma questão de, poxa, eu sei que aquele cara manja porque ele fala bastante do assunto, eu sei que aquela pessoa lá tá bem informada, vou indicar ela para resolver o problema da outra empresa, e aí vai gerando negócios uns para os outros. Uhum. Então sempre teve esse aspecto que gera negócios, esse aspecto que troca de conhecimento e mentoria mesmo. Fala, puxa, pessoal, tô com um problema aqui, quem me ajuda, tal. Porque se você pegasse assim, até antes da pandemia, até porque na pandemia teve um boom de escolas de Ah, programação, todo mundo total. queria ser programador. Mas até antes da Uma pandemia, migrou de era um carreira. negócio assim, Pois é. meio que assim, não, cara, se você é programador, você não tem muito com quem falar, porque não tem tanto programador assim, né? Então, Aham. tem um pouco desse Volta pra lado aí. faculdade, Então tem, tipo, você vai voltar na faculdade pra perguntar, os professores não usam os sistemas Não. que as empresas usam, então é bem curioso esse lado, assim, do porquê que teve. E aí, quando eu entrei no cargo de liderança, porque você vai subindo no meio de programação, você tem um cargo de liderança que a gente chama de CTO. Quando eu entrei no cargo lá de CTO, um amigo meu virou e falou, poxa, Jean, a gente tem um grupo de CTO, você não quer participar? E a confraria de CTOs já existia. Então é uma comunidade que já existia. Eu entrei no começo, mas a comunidade já existia. E ela nasceu dessa necessidade. Na verdade, era um pessoal que tava lá na Abril. Na Abril tava... Abril, não sei se vocês... Abril não existe mais, Nem né? É Não bizarro existe isso. mais. Mas a Abril, ela era muito forte na parte de startups. Então a Abril trouxe pro Brasil a Plug and Play, Aham. que também já não existe Acelerador. mais no Brasil, exato, aceleradora. E a Plug and Play conectava várias startups, Sim. e aí então tinha meio que um ecossistema Gente, que ali loucura. de CTOs e tudo mais. E aí desse grupo ali, algumas pessoas estavam lá na Abril, cada um. Quando a Abril fechou, cada um saiu para ir pra uma startup diferente. Aí falou, pessoal, vamos manter o contato, vamos fazer um grupo de quem tá no cargo de liderança. O grupo foi criado, foi bacana, teve uns 5, 6 pessoas ali que participaram da criação do grupo, depois foram convidando outros, só que aí o grupo foi parando no tempo, assim, no sentido que toda a comunidade tech, na época, se organizava pelo IRC, Slack e Meetup.com. O Uhum. Slack era gratuito, de verdade, Vai ser era como era. adquirido. Exato, exato. E aí, nesse meio tempo aí do pessoal tá se organizando lá, tá junto no Slack e tudo mais, essa comunidade nem chegou a usar IRC, o Meetup.com, o pessoal fazia uns encontros e parou por aí porque começou, mas depois a comunidade parou, porque é o caminho de 90% das comunidades tech, assim, às vezes tem um pico Exato. e depois, a não ser que tenha alguém ali mantendo ativamente e tal. Sim. Eu não tenho background tradicional de CTO, porque eu era um programador que virou CTO jovem, então não tinha muitos outros amigos nesse área de contato, e eu não era negócio. de São Paulo, estudei na USP São Carlos, né, vim pra São Paulo, não tinha muito contato por aqui. Aí eu falei, vou tocar esse grupo aqui por uma questão minha, de precisar de networking e de Uhum. precisar de contatos pra trocar. Então foi assim que foi indo, e aí eu fui tocando o grupo, fui convidando as pessoas também e tudo mais, até que o grupo foi crescendo. Quando chegou em 1000 pessoas, a gente falou, legal, vamos formalizar isso aqui, transformar num pequeno negócio que se sustenta, vamos. Aí a gente virou essa chave. Então, pô, como começou o grupo? Não fui nem eu que comecei o grupo, que é curioso, mas hoje eu que sou o principal mantenedor do grupo no sentido de dedicação de horas e tudo mais, assim. Uhum. E lá no início era community manager até hoje, mas era Isso. voluntário lá atrás. Era voluntário e agora Pela virou sua algo própria monetizado. necessidade. Isso, Gente, isso. já tá identificando os próximos Jeans dentro da confraria pra apoiar nessa. Olha, indo lá na Essa foi uma frente grande já. dificuldade. Não, mas essa foi uma grande. Esse foi o motivo por que virou CNPJ, por um lado, assim, porque a gente viu. Quando o grupo bateu 1000 membros, eu estava numa fintech como CTO e eu queria gastar mais tempo ali, porque era comecinho, É, a tá mais. carreira.
puxei alguém pra tentar me substituir, ninguém... E foi difícil. Putz, que coisa. Aí quando eu saí da fintech, o pessoal falou, poxa, Jean, né, dá uma energia a você então aqui agora e vamos começar. Então a gente tá criando estruturas pra isso, Legal. mas tá virando um negócio sustentável também. Então a gente também quer, com sorte também, assim, se der tudo certo, os negócios fluírem, a gente quer colocar pessoas fixas, pagas, pra poder Legal. se manter na comunidade ali. Mas boa parte das comunidades tech mesmo, elas são mantidas por voluntários até hoje. É, Sim. exato. Foi isso que eu perguntei, porque é a boa prática, né, que a gente conhece. A gente chegou até a conversar aqui no podcast já com algumas, né, comunidades de tecnologia. Eu sou bastante envolvido também com comunidade de tecnologia, apesar de não ser desenvolvedor. Mas eu achei legal isso que você trouxe, né? De fato, as comunidades de tecnologia, elas são super importantes por essa característica da comunidade de prática, né? Como a gente chama, de você ter ali pessoas trocando conhecimento, trazendo tendências, ensinando umas às outras. Bem aquilo de, putz, descobri um problema, alguém me ajudou a resolver, ou eu resolvi um problema que outras pessoas podem ter, e a gente vai se compartilhando ali, e enfim. E aí, eu queria perguntar, você deu um overview, assim, em geral, de como começou a comunidade, né, de ter esse interesse, né, de assim como nas outras comunidades da área técnica, mas aí mais focado para esse lugar da liderança, né? E eu queria saber um pouco de lá no começo, assim, né? Você citou um pouco de, putz, tinha o Slack, tinha o Meetup. Como que começaram, né? Como que como que vocês começaram a chamar essas pessoas? E qual que foi o processo de entrada dos membros? Eram encontros presenciais? Era mais um negócio assíncrono? Como que foi nesse começo? Legal. Varia um pouco. Dá pra contar uma história de formas diferentes, né? Então tem essa questão de como contar uma história. Eu diria que o grupo antes, ele era um grupo de troca de prática, assim como você falou. Esses grupos de práticas, eu concordo muito com esse termo. E hoje está num outro lugar. É engraçado, porque eu já não vejo mais como um grupo de prática. É. Eu acho que tá mais para um members club. Uhum. Ele é um grupo onde o pessoal se identifica com um certo cargo também, não é ao redor do cargo mais, a gente tá tendo essa mudança, até porque por isso teve uma questão de mudança de nome e tudo mais. E a gente falou aqui que é uma comunidade de líderes. Antes era um grupo só de CTOs. CTOs, O grupo, quando foi criado, era a confraria de CTOs. Porque era para quem estava no cargo de CTO. E basicamente, CTO era uma novidade no mercado. Não é toda empresa que tinha um CTO. Até hoje tem muita empresa que não tem CTO, principalmente empresas grandes, maiores, eles têm um CIO, né? Então você pega um Itaú, por exemplo. Itaú tem CIO. E aí tem um cargo lá que eles chamam de CTO, tudo mais, mas na prática eles têm um CIO, que é o chefe de informação. Né? Que até entrega um pouco a idade do cargo. E chefe de tecnologia era um cargo que estava começando no mercado, principalmente nas startups. E existia vamos voltar, 2015 isso aconteceu, tá? O grupo começou em 2015, são 10 anos esse ano. Legal. E 2015 os VCs estavam crescendo em São Paulo. Então você tinha Plug and Play, mas você tinha o Redpoint começando o Cubo na mesma época, o Cubo também nasceu no mesmo ano. Acabou de fazer 10 anos. Né? Então assim, era todo mundo na mesma época ali, olhando muito para startup. Ainda não existia SoftBank, que é que investiu na WeWork e tal. Então, assim, nem tinha SoftBank ainda, não tinha no formato que ela ficou famosa por ser, né? Então, começou a criar uma coisa lá, Sequoia, outros VCs, que toda startup só ia ser investida se tivesse um CTO. Que lá no Vale do Silício já era mais comum você ter uma pessoa técnica como co-founder. E co-founder, assim, não é aquela pessoa com 0,5% que vai ganhar 0,5% se ela ficar 6 anos na empresa. Não. Era tipo co-founder mais 10% para ser considerado co-founder. 20, né? Tinha que ter 5 marcas, tecnologia, negócios. Isso. Né? E por mais incrível que pareça, não era comum ainda, principalmente no Brasil, startups terem um sócio técnico. E aí que começou essa mudança de cultura que a pessoa falou, peraí, e agora? Assim, como precisava de alguém assim, e poucas pessoas queriam se identificar como CTO, porque se você era um cara muito bom de tecnologia, ia ser CIO, você ia ser CTO. Então, o grupo era aberto para qualquer pessoa. Não sabia. Então o grupo era aberto para qualquer pessoa que se identificava como CTO entrar.
E Uhum. aí eram os encontros no meetup.com, era aberto, qualquer um podia aparecer, e quem ficava mais ativo era chamado lá pro grupo. Porém, já tinha algo que hoje ficou muito mais forte no grupo, e eu lembro bem, tem um membro chamado Davi Lojutsi, que ele fundou já algumas startups, que é do meio de startup, assim, já deve ter ouvido falar do principalmente de fintech. E aí ele colocou lá uma sugestão quando a gente montou o Notion lá da página do grupo, que colocasse assim, convide quem você considera que se identifica com o grupo. Não tinha uma identidade formada, mas, cara, assim, assim, tem essa vibe do grupo, não é uma questão só do cargo, assim, mas foi uma coisa Uhum. legal. Porque esse que é um ponto importante. A gente quer ser um grupo de líderes, mas não é um grupo de líderes que entra lá, você tá no carguinho de líder e você ganhou um acesso. Não, é uma pessoa Uhum. que eu tô lá porque eu quero ajudar, eu tô lá porque Ele eu quero ouvir os outros, eu quero colaborar. Se a pessoa tá lá só pra divulgar quando tem evento da própria empresa e chama isso de marketing, não é, né? Então, isso não é usar a comunidade da forma correta, né? Aham. Então, você perguntou lá como é que foi essa questão de formato, turma da identidade, era um pouco disso. Eu falei, cara, legal. Chama pessoas que você acha que tem a mesma vibe. E aí o grupo Uhum. foi crescendo assim. E por mais que pelos eventos agregassem a comunidade, tinha muito uma questão de você ser convidado por alguém que já era membro. E a Uhum. gente hoje, eu, pelo menos assim, eu Indicação. puxei pra esse lado, assim, que eu falei, cara, isso aqui é algo que eu acho que vai ser bom, vai proteger o espírito do grupo ali. Então a gente virou esse botão aí 300% de o principal critério pra alguém entrar é ter alguém que é membro te indicar. Uhum. Mas é porque também tá nesse momento agora que ele tá virando meio que um members club, né? Uhum. Então é um grupo de pessoas que se identificam com esse lifestyle, então também você ser indicado faz parte. Legal. É, a gente acho que ao longo das perguntas a gente vai chegar nesse momento até para entender como que tá hoje, né? Mas acho que você foi contando, né? Em 2015 você era um voluntário, queria aprender. Tinha os desafios, como por exemplo, né, manter as pessoas ali, achar outras lideranças voluntárias para manter esse grupo de pé. Mas lá dessa época, né, 2015, primeiro, segundo ano, um monte de CTO novo, né? Eu lembro que no minha primeira startup, em 2012, eu acho, eu tinha um CTO de 20 e poucos Era anos. comum isso, era A gente não CTO era tava na cargo jovem, faculdade. é. Saudades, meninos. Eu tinha 3 pessoas de tecnologia, saudades dos meus meninos. Mas, bom, como você participou naquele tempo, né? Tinha meetups, não sei qual foi, já era o Slack, era gratuito, mas dificuldades naquele período inicial que estava se autodescobrindo essa comunidade de líderes e de CTOs. Você pode trazer alguma lembrança, assim, de desafio dela estar de pé, com identidade, rodando bem? Era difícil achar patrocinador para os eventos? Deve ter muita coisa de desafio, É. mas tinha dinheiro bom também naquela época, né? Mais ou menos, porque como é uma comunidade mais do pessoal preocupado em compartilhar, principalmente, as dores, mais do que conhecimento é as dores, porque quando você chega num cargo de CTO especificamente, num cargo de liderança de tecnologia, você não tem pra quem reclamar pra cima, porque não tem Uhum. ninguém acima de tech. Você num cargo de liderança não pode reclamar pra baixo. Uhum. E pro lado, o seu co-founder geralmente não entende de tecnologia também. Então, assim, você não tem muito pra onde desabafar. Tipo, puta, cara, eu tô com um problema aqui e o meu problema é eu não consigo mais pagar 150 mil por mês pra AWS. E o que eu faço agora ali? Porque eu não posso ficar sem a AWS. Você fala isso pro CFO e fala, corta. Eu falo, não, cortar não adianta, não é simples assim. Então, era um espaço principalmente para quem tivesse problemas similares. A dificuldade, do que eu me lembro, tá? Porque os meetups eram mais ou menos regulares. Os primeiros meetups foi no prédio do Cubinho, quando inaugurou, Cubinho, porque aham. mesma época, Sim, tal, o pessoal já chamava ali, a gente fazia uns encontros lá no Cubinho. sempre cheio, Era era sempre, não, média. era muito pequeno sempre Uhum. 10, 15 pessoas, fazer uma roda assim, umas 20 Legal. pessoas e meio que abrir, cada um Bem chega e fala o seu petit. problema, Legal. tal. E sempre foi bem low budget, porque o foco era compartilhar as dores ali. Então, Era o momento, né? era o A momento, necessidade. mesmo hoje, os nossos meetups são mais fechados, mais reservados. O nosso último encontro, que foi o meu encontro favorito desse ano até agora, foi o encontro que a gente foi naquele bar ali, eu não sei falar o nome daquele bar em francês, Trois Brassins ali, que tem no Uhum. Itaim Bibi ali, e a gente fechou uma mesa e ficamos conversando ali, era o pessoal de fintech, e no final o pessoal, todo mundo rachou a conta, pagou, não teve patrocínio, não teve Legal. nada, mas não porque não teve patrocínio que foi bom, é que foi bom porque foi fechado, customizado e o pessoal
gente tava literalmente numa sala vazia que a gente podia falar o que quisesse à vontade. E, poxa, pra quem tá vendo aqui, Seguro, né? né? Foi logo depois ali dos roubos do Pix, né? Então, assim, o mercado tava todo assustado, o pessoal tava assim, Uhum. putz, eu sou fintech agora, vai complicar pra mim ou não? Porque ninguém sabia o que ia acontecer. Agora a gente já tem um pouco mais de clareza do que vai acontecer. E foi, assim, um dos melhores tópicos, porque tava todo mundo na merda e falou, cara, não, vamos lá pra desabafar, tudo mais. No começo, a dificuldade não era encontrar pessoas, porque todo mundo usava o meetup.com. Uhum. Então, se você publicava o meetup.com, Todo mundo via. todo Aparecia mundo mais aparecia. Então, gente. tinha até que filtrar. Era ótimo, né? Né? Era fácil, né? Fazer É. marketing. Pô, jogou, acabou, todo mundo aparecia. Mas a dificuldade era ter essa coisa assim, legal. Como é que você vai um passo além ali pra você criar conexões que vão um pouco mais além, pra pessoa poder ter uma consistência e participação na comunidade. Então, é engraçado que vocês estão falando isso, eu tô refletindo no passado e E vendo refletindo agora nas coisas agora. atuais, né? Hoje eu considero como uma métrica principal pra mim, quando a pessoa entra no grupo, ela foi indicada por alguém, legal, a pessoa entrou, eu considero que o onboarding da pessoa termina quando ela manda uma mensagem, sem ser a mensagem que eu obriguei, porque eu obrigo hoje a mandar a mensagem se presente. Sim. Então, quando a pessoa vai lá e manda uma mensagem, e a mensagem, ela manda lá, faz uma pergunta, ou ela participa de outro, é quando eu considero que a pessoa terminou o fluxo de De onboarding. E porque o problema é esse, porque quando a pessoa vai lá e participa, ela vai participar mais vezes, pelo menos isso. Uhum. Mas a dificuldade era essa, tem uma coisa que fala, cara, legal, além do Meetup, como é que eu faço esse membro continuar participando? Uhum. Legal. Muito bom. Muito bom. É, Bom, e aí acho que a gente falou um pouco sobre passado, né? Desde o começo ali, como começou, e em alguns momentos você já deu umas pinceladas também sobre a mudança de perfil, a mudança, né, de ser uma coisa que antes era voluntária para agora tá tornando uma empresa estabelecida, né? Queria que você contasse pra gente atualmente, né? Como que essa comunidade está estruturada, como que ela tá em termos de plataformas, ambientes, onde que as pessoas se encontram e se comunicam além dos meetups, né? E também, né, tipo, quais são as atividades e eventos que vocês costumam organizar? Bacana. Eu vou começar gabando, falar a parte boa, né? É um grupo hiperativo hoje. É um grupo que o pessoal manda muita mensagem. É um grupo que o pessoal gosta de participar. Então, assim, eu vejo comunidades tanto pagas e não pagas, comunidades de clientes e tudo mais. É uma das comunidades mais ativas que eu participo. Uhum. Tanto que é engraçado porque o motivo que eu tava ganhando muito prêmio lá na outra comunidade é porque eu fui convidado, eu falei, o que sair de AI de novidade no meu grupo, que a gente fez um canal de AI lá, eu vou jogar aqui um ou outro link, tipo assim, ver. 10% do que sair eu jogo pra cá. E esse volume de 10% Já é no o mais mês lá engajado. deu um pico gigantesco de mensagem, porque é um grupo muito ativo, né? Uhum. Então, assim, essa é a parte boa, essa é a parte legal. E aí eu precisei aprender um pouco com o pessoal de marketing, né? Que, assim, primeiro ponto, eu sempre fui apaixonado por comunidade de tecnologia, eu sempre participei de comunidade de tecnologia, é por onde eu consegui a maior parte dos meus contatos, dos negócios, então sempre teve esse lado. E o meu foco lá, como missão, eu adotei a missão de querer conectar mais os CTOs. A gente falou, Uhum. legal. Tinha uma época que o Slack nosso estava morrendo. Eu fiquei lembro. puto uma época, assim, e desculpa aqui o francês, né, mas porque eu mandei uma mensagem lá e passou 2 meses, ninguém me respondeu. Não teve nenhuma mensagem depois. E no encontro presencial, eu perguntei e recebi 6, 7 respostas. Falei, cara, o pessoal não tá lendo o Slack. O que tá Uhum. acontecendo? E aí um membro do grupo virou assim e falou, vamos pro WhatsApp. Que era o Fábio lá na época lá. E isso era 2018 para 19. E ninguém usava o WhatsApp para comunidades. Era, Não se não usava. tinha, nem cabia tanto membro, né? Não cabia, o máximo era 254. 256, 55, é. E aí a gente passou pro WhatsApp, mas foi assim, pessoal, quem quiser vem, e quase ninguém veio. Então a gente passou pro WhatsApp, mas por quê? Porque eu só já não tava lendo o Slack, então o pessoal não Uhum. passou pro WhatsApp. E aí eu falei, não, legal, já que vai fazer um WhatsApp, vamos fazer sério. A gente pôs os moderadores ali, colocamos o Notion com as regrinhas, como que entra, e a gente colocou uma regra lá pra entrar lá, vai ter que ter um moderador olhando quem vai entrar ou não. Antes o grupo era livre acesso, a gente colocou um portão de entrada, porque tinha que ser entra vendedor, só fora de foco, assim. A Uhum, gente falou, cara, não, vamos colocar. Até porque o WhatsApp tem limite pequeno, então antes não tinha problema entrar qualquer um, mas como o uhum. WhatsApp tem um limite pequeno, a gente meio que limitou ali. E aí, eu lembro lá que eu coloquei os voluntários, aí alguns membros antigos começaram a voltar a ficar ativos, só que eu
eu vi assim que falei, cara, não, vamos começar então agora a focar no WhatsApp e começar a divulgar o WhatsApp nos encontros, tal, ver como é que funciona. E aí, é a questão que eu falei que eu tava aprendendo com o pessoal do marketing de estar no canal que as pessoas estão. Porque na mesma época que a gente testou o WhatsApp, a gente testou o Telegram. E é pessoal público tech, e fala, não, mas o Telegram é melhor que o WhatsApp, porque tinha aquela briga na época ainda, porque Aberto. os dois eram apps que os dois usavam. Aham. Mas ainda não Segurança. tinha o nível que o WhatsApp tinha hoje de ser o app que todo mundo usa, né? Então, o WhatsApp ainda era algo meio assim. Não sei se vocês lembram, batia lá um juiz no meio do estado, Sim, derrubava o WhatsApp no Brasil tudo, eu inteiro. lembro disso. Era bem deve, diferente. sempre foram pro Telegram. Não era um substituto do SMS, por exemplo, ainda, mas o pessoal usava, né? E aí, quando o BlackBerry morreu mesmo, e aí todo mundo começou, ou tinha Android ou iPhone, aí o WhatsApp começou a pegar de vez, né? Então a gente só colocou lá, o pessoal começou a usar o WhatsApp, começou a crescer, e até então o grupo não teve nenhum crescimento grande, ainda estava no crescimento estável, o que era ótimo, porque era tipo uma pessoa nova por mês, tal, só que todo mundo gostava, a pessoa entrava, e Todo mundo aí eu acolhido. comecei a perceber, poxa, o grupo tá junto ali com a conversa com a mãe dele, com a conversa da empresa, que devia estar no Slack, mas o pessoal prefere usar o WhatsApp. A gente falou, vamos ficar no WhatsApp, né? A gente fez um teste no Telegram, eu matei o teste, aí veio a pandemia. Aí no que veio a pandemia, esse foi um momento de virada de chave do grupo. No que veio a pandemia, todas as empresas, todas as conversinhas de café que rolava no Otávio Café, quando o Otávio Café ainda existia, lá que os líderes se encontravam, né? Morreu. Você não podia sair de casa. E aí eu comecei um esforço consistente de bater no LinkedIn de todos os sítios e falar, pessoal, Precisa entrar. vamos entrar nessa comunidade aqui do WhatsApp agora, vamos juntar todo mundo. E eu lembro que no primeiro mês da pandemia o grupo triplicou de tamanho, passou de 90 membros para 250, então no limite abrimos o grupo 2, abrimos o grupo 3. Nem tinha, não eram juntos, Não né? era Eram completamente separados, e eu tava na pandemia, em casa, eu tinha acabado de voltar, tava viajando quando a pandemia estourou, então eu voltei na semana que começou o lockdown em São Paulo, né? Eu lembro que eu cheguei de viagem do aeroporto, a primeira coisa foi sair para comprar papel higiênico, porque era o pânico de todo mundo, né? E aí depois voltou da compra do papel higiênico, falou, vamos, tem nada pra fazer, vamos convidar todo mundo pra entrar no grupo do WhatsApp. E aí o grupo explodiu nesse momento, e nesse primeiro ano da pandemia a gente já fez uma conferência online de CTOs, aí foi a primeira conferência de CTOs do Brasil, que eu falo com toda certeza, porque no ano seguinte apareceu uma conferência falando que foi a primeira CTO, eu falei, não. Vocês são a maior, mas a primeira vocês não foram. E aí a gente fez uma conferência online, o pessoal trouxe as palestras e tal. Nessa época eu já tava de CTO do Charlie lá, que é basicamente uma rede hoteleira. E aí a gente. E foi importantíssimo. Até essa vaga eu consegui pelo próprio grupo. Então, o grosso do crescimento do grupo foi nesse momento aí da pandemia. O próprio WhatsApp percebeu esse movimento aí, já tava dentro da meta, né? Aí começaram a fazer o WhatsApp Comunidades, a gente entrou no beta do WhatsApp Comunidades, depois a gente virou essa chave. Então, onde a comunidade está hoje? Hoje a comunidade está no WhatsApp. A gente fez mais testes do Telegram durante a pandemia. A gente lançou de novo o grupo. E eu falei, pessoal, se não tiver volume de mensagem, eu vou matar. Teve uma semana lá sem mensagens, matou. Aí depois teve outro teste de novo, criou de novo a comunidade lá, matou. E assim, tirou porque assim, a pessoa entrava no grupo, ela falava, legal, eu tenho o Slack, o Telegram e o WhatsApp, vou clicar em todos, vou entrar em todos e não participar de nenhum. Eu falei, não, pessoal, vamos concentrar no Focar. WhatsApp, porque não adianta. Eu tenho membros que até hoje não migraram pro WhatsApp, Continua no Slack? estão no Slack ou não acompanham ali mais. E aí, quando eu encontro com ele, eu faço poxa, ele tá aqui no Cubo o tempo todo, é que ele tem aquela empresa de brindes. O fundador da empresa de brindes, ele... É que eu não quero falar o nome, porque eu não sei como é que é. Mas não sei nem como que tá a empresa. Mas ele tem uma empresa que faz brindes pra eventos, pra onboarding de funcionário e tal. E toda vez que eu encontro ele, eu falo, pô, cara, e aí, como é que... Não, quando tiver evento, me chama, tal. Eu chamo ele especificamente por fora. Porque ele fala, não, o WhatsApp meu é pra família e tal. Nossa, Tudo bem. que vida boa dele. Então, mas aí que a gente começou esse movimento de querer criar outros canais e tudo mais, porque eu falo, legal, já que agora vai ficar full time trabalhando nisso, vamos começar a criar caminhos para quem não quer ler ali. E o WhatsApp é horrível como ferramenta. Sim. É que não tem outra, mas ele é uma ferramenta muito ruim. Então o grupo tá no WhatsApp. Hoje no grupo, no dia da gravação, a gente teve mais de 200 mensagens nos canais ali. Que a gente...
Aí começou um pouquinho de organização, né? O grupo começou a expandir, então na pandemia tava boom de vagas, antes de ter o boom de cursos, né? Uhum. E aí eu lembro que num dia tinha mais de 60 conversas do pessoal falando, pessoal, tô com uma vaga, tô com uma vaga, tô com uma vaga. Aí a gente foi lá e criou um canal de vaga, pessoal, vaga só nesse canal. E aí o canal de vagas foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí o pessoal começou depois a ter layoff, Uhum. pós-pandemia. Aí Nossa. o pessoal, tipo, fiz um layoff aqui e Tô disponível, tô tal. disponível, tô disponível. Não, mas eu tive que tirar uns devs que eram bons, porque a empresa tá cortando. Então tá aqui Uhum. uma lista de pessoas que eu recomendo. Ah, legal. Aí a gente Ah, teve começou. muito mesmo esse Teve compartilhamento de lista. isso. Aí a gente falou, pessoal, então, que tal a gente fazer algo um pouquinho diferente aqui? Esse canal de vagas não é o perfil da comunidade não ter CTO, mas nesse canal de vagas, vamos convidar recrutadores? Porque aí, se aparecer gente boa, vocês estão indicando e tal, é ótimo, porque ninguém gosta de ter que demitir a pessoa. E geralmente não é decisão do CTO fazer isso. Então, poxa, se você vai lá, ajuda a pessoa e arranja uma vaga pra ela depois que ela sai, a pessoa que foi ajudada se sente bem e você também, né? Uhum. Então, pros membros, a gente viu que tinha valor de começar. Aí a gente começou a ter canais com especialistas convidados. Então, a gente tem um canal de VCs. Aí, Uhum. nesse canal de VCs, tem vários VCs buscando startups para investir. No canal de vagas, tem alguns recrutadores. Tem um canal de advogados, tem alguns advogados convidados. E aí, meio que começou a virar cada um uma comunidade própria, porque o canal de RH, Uhum. a pessoa começa a discutir umas coisas de RH, porque tem recrutador e tal. E aí Uhum. começou a virar várias comunidadezinhas. Aí eu falei, poxa, já que tá virando vários, né? E é até legal, porque tem pessoas que se identificam com o assunto e não com o outro. Exato. Uhum. Aí a gente criou um canal de dados. Aí o canal de dados, quem se identifica mais com o assunto de dados, a gente chamou uns especialistas de dados pro canal. Aí o grupo começou a deixar de ser só de CTO, né? Porque Uhum. tem um cara que tem um cargo agora de CDO, ou a gente faz piada, caiu, Caio. 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 Então, aí o chefe de AI entra Tem. lá no canal também e tal. Tem o de happiness também, de felicidade. Então a gente começou a diversificar um pouquinho ali os canais e virar mini comunidades. Hoje eu diria que a comunidade guarda-chuva é a confraria. E dentro tem a comunidade muito forte de fintech, que é a comunidade de líderes de fintech. Aí eu comecei a convidar um CEO ou outro, que uns CEOs que são mais ligados em tech, que não é o CTO, mas ele é o cara que É, o tem líder perfil, técnico, é. ele tem a vibe do grupo, igual tinha lá no começo, a ideia de a pessoa tá na mesma vibe. Uhum. Aí tem um canal de AI. Aí o canal de AI, eu tenho um VC que participa. O cara não é CTO, ele não é técnico, ele é VC, mas ele é o VC que investe só em AI e ele tá por dentro de tudo que tá rolando. Aí eu falei, cara, pô, Vai participa pra aí. cá. É. E aí tem a comunidade de vagas, de RH, que virou um mini grupinho de discussão de RH, a de fintech, que eu já falei, e por aí vai. Então, health tech, edutech, começou a virar várias comunidades dentro de uma só, o que é muito curioso, porque tem grupos que se comunicam lá dentro que não conhecem outros grupos que se Uhum. comunicam, mas quem participa pode circular entre os grupos. Boa. Só pra gente fazer um resumo do que a gente teve até aqui da estrutura, né? Só pra eu entender, né? Então, até pensando em onboarding, tem aquilo que você falou da pessoa precisa ser convidada por outra pessoa pra entrar, isso se mantém? Hoje tem um processo que a pessoa tem que se inscrever. Então a pessoa se inscreve para participar do grupo. Uhum. Porque a gente. Hoje eu tô com um problema. Eu tô no limite atual do WhatsApp. O Aham. WhatsApp ele tem um limite de comunidades que é 5.000 e de 1.000 no grupo. Uhum. Aham. E aí a gente tem o problema de entrar no grupo, começou a restringir. Eu falei, cara, não, vou ter que colocar um processo de application, assim, digamos assim. Uhum. Então a pessoa vai lá e fala, pô, sou CTO de tal empresa, eu coordeno aqui e tudo mais. E a gente começa a limitar um por empresa, porque falta gente, também porque Uhum. 1.000 pessoas falando já é difícil de coordenar. Então o processo de entrada mudou, a pessoa tem que preencher um formulário e passar por uma entrevista. E eu faço questão de entrevistar todos que entram, até Legal. porque melhora o meu networking, mas também eu já entendo se a pessoa realmente tem a vibe do grupo, se ela comunica ou não, e por aí vai. Legal. Então tá, então tem esse processo de application, a pessoa entra, tem ali a comunidade no WhatsApp com diferentes grupos, diferentes temas. Você mencionou alguma coisa sobre ter um espaço fora do WhatsApp para comunicar as pessoas? Como que é isso hoje? Legal. Bom, vamos entrar nessa então. O que acontece? Eu falei que tem um membro que não entrou no WhatsApp. Uhum. E aí a conversa com esse membro foi a faísca que virou essa chave, na verdade, que foi o seguinte. Já é um problema conhecido que quando você tá com o CTO de uma empresa, tem períodos. Uhum. Tem período que você é o CTO programador, Uhum. natural.
Pessoal, a gente tem até sticker lá no grupo lá do WhatsApp, o Severino, lembra o Severino? Uhum. E Severino vai lá, Zorra total. sitiou a mão na massa. O É. sitiou a mão na massa é o Severino da empresa. É isso. Acontece, é natural, dependendo do momento da empresa, ter um sítio ou Severino. E honestamente, é divertido estar nessa fase. E às vezes você está numa outra fase da empresa que o seu foco é trazer programadores para fazer o que você faz, e você foca só em gestão. Uhum. E querendo ou não, você vai ter mais tempo de conversar com o pessoal, tudo mais. Então, Sim. o cara que tá naquele momento Severino, ele não tem tempo de ler o grupo. 200 mensagens no dia, eu que modero o grupo, sou obrigado a ler, às vezes não tem tempo de ler tudo, e às vezes também não dá pra ler tudo. Então a gente queria resolver um primeiro problema, eu quero fazer resumo do WhatsApp. Uhum. Só que o meu problema é, eu não quero que esses resumos vazem. Uhum. Só que eu preciso ter uma forma que a pessoa possa ler. Então eu não posso entregar um por um também, porque são 1000 membros. Então a gente falou, legal, vamos falar com o Circle? A gente falou com o Circle. Que sou programador e eu tenho noção de que fazer tudo do zero não é ideal, então vamos falar com o Circle. Aí o Circle via as features, eu falei, beleza. Na época o Circle não tinha Pix. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, se a gente cobrar R$5 no resumo, será que o pessoal topa e a comunidade virar algo sustentável? Que a gente tava começando essas perguntas de A como deixar sustentável monetização. o grupo. Uhum. Uhum. E aí o Circle não ia ter como ter esse resumo, eu ia ter que fazer o resumo de qualquer forma. Uhum. Beleza. Vamos virar a chave, vamos testar uma outra coisa. Se tiver o Pix aí, porque eu trabalhei com fintech, eu trabalhei com o Pix no começo ali e tal, fiquei interessado. Então, se tiver o Pix aí, funciona, o Circle falou, olha, a gente tá implementando o Pix, você não quer fazer um teste? A gente foi lá e fez o piloto do Pix no Circle, no Brasil. E aí eles falaram, ó, a gente vai ter um aplicativo. Eu falei, poxa, o aplicativo é legal. É bom. Aplicativo branded Uhum. e tal. E eu falei, putz, muito bacana. Aí eles mandaram a notinha lá, $25.000 lá, Uhum. tal, setup, etc. Eu falei, não tem lógica pro grupo que é gratuito. Uhum. E se o grupo deixar de ser gratuito, ainda $25.000 é muito caro. Sim. O dólar ainda estava 4,50, mas ainda é muito caro. Então é complexo. Então vamos inverter. Aí eu entrei em contato com... Tinha um jovem aí que ele tava fazendo uns testes e ele tinha o CTO tava no grupo, que ele tava fazendo um micro SaaS de resumo de WhatsApp. Aí eu fui o primeiro a testar ali. Eu falei, manda. A gente começou a fazer o resumo dentro do próprio grupo. Aí se você tinha 1000 mensagens, agora tinha 1000 mensagens e uma mensagem gigantesca resolvendo. Eu falei, putz, não vai resolver. Então a gente não usou essa solução por esses e outros motivos. E aí a gente começou a utilizar, a gente falou, vamos lá, sendo honesto, todo mundo aqui é programador no grupo, né? A gente montar um resumo próprio não vai ser difícil, né? Aham. E aí, o primeiro erro clássico de uma comunidade de programadores, a gente achou que ia ser fácil fazer, né? É fácil. É fácil A API fazer. é e tal. ótima. E aí, tem uma empresa no grupo que se chama ZAPI, que é uma API de WhatsApp. Então, ZAPI vira Zap, né? Uhum. E Aham. aí, a gente usa a ZAPI para ler as mensagens do grupo e fazer o resumo e te entregar. Então, a gente começou a fazer essa plataforma para poder entregar os resumos do grupo. Só que temos vários canais e cada um quer resumo de um jeito. Então, a gente começou a pensar essa forma aí de ter uma área web e no futuro vai ter um aplicativo, né? Ainda não começou a fazer o aplicativo. Agora com essa onda de AI, agentes de programação, tudo mais, eu decidi ir por conta própria programando. Então eu estou programando uma área de membros, onde é conectado lá, o pessoal pode pagar um valor mensal. E nesse valor mensal, eles vão ter acesso às coisas extras. Então a Uhum. comunidade continua gratuita para honrar o espírito da comunidade original, do pessoal que tá desde o começo, etc. Você tá com tempo lá de ler, tudo mais, legal. Você quer ser um mantenedor? Então a gente tem o nível gratuito, o nível mantenedor, e tem o nível Pro ali no meio, que é uma pessoa que não quer pagar tanto no nível mantenedor, quer manter no nível Pro. E aí o mantenedor, ele vai ter acesso aos resumos com inteligência artificial, mas também uma coisa que o pessoal já reclamava muito do WhatsApp. O WhatsApp é ruim de saber quem é quem. Então a gente colocou lá uma mini listinha, como se fosse um micro LinkedIn interno Uhum. dos membros. A pessoa entra, o perfil dela já é criado. Então quando a pessoa se cadastrar, o perfil já é criado. Aí Uhum. depois que se ela usar a plataforma, ela pode mudar a foto, colocar outros links e tal, mas já cria o básico. A pessoa já entrega o LinkedIn, o nome na hora de entrar. Então a gente falou, Uhum. pô, nome Só LinkedIn, tá lá Banco dentro. de dados, né? E Boa. aí a gente falou, poxa, já que tá virando um grupo, já que tá estruturando desse jeito, o que mais dá pra fazer? Então a gente começou a fazer uma área de benefícios. Legal. Aí a gente conversando com empresas, aí tem uma empresa do grupo que vende vinho. Aí você falou, poxa, já é legal, se você colocar o vinho da minha plataforma da assinatura, eu dou um vinho de graça pra cada membro que assinar. Falei, legal, pô, o cara tira esse custo do Eu CAC, vou assinar. pra ele é Uhum. growth, o pessoal assina e vai. E o custo do grupo não é tão alto. A gente tá falando assim,
R$ 90 por mês para quem quiser pagar. Uhum. Então, a pessoa ganha aquele brinde, legal. A gente tá pensando agora, tá considerando fazer um canal só para os membros que são mantenedores. Mas tem aquela discussão, será que é legal separar ou não, tal? É. Então tá sendo discutido ainda. Uhum. Sim. Não tem, nesse momento, agora, não tem martelo batido como é que vai ser essa divisão. Mas, uma coisa bem curiosa, nessa divisão toda aí do pessoal, os benefícios começaram a aparecer vários, até internacionais, porque o pessoal já conhecia o grupo lá fora, e falou, poxa, Jean, legal, tem uma newsletter super famosa de tecnologia, ele deu desconto de 50% para quem for do grupo. Legal. Então já conseguiu uns benefícios bacanas. Foi legal. O que mais? Aí, falando um pouquinho de futuro, tá? Assim, não tá feito isso agora. Espero tá feito quando isso aqui sair no ar, mas a gente não sabe se vai estar feito ou não. Mas a ideia a gente quer começar a fazer review de produtos no mercado. Então eu faço legal, eu uso a AWS. Quantos membros usam? Se o membro falar, eu uso também. Deixar ele dar uma opinião ali, anônima, vai falar, cara, gosto, não gosto, tô pagando muito, tô pagando pouco. A gente quer começar a fazer um pouco assim, porque hoje serviços que fazem isso são caríssimos. Uhum. A gente vê isso no mercado, É. Gartner, G2, etc. Mas nada é localizado. Então você vai lá ver se você vai contratar uma plataforma que faz a parte de segurança. Uhum. Você não tem como saber Uhum. se ela aceita Pix ou boleto, porque às vezes seu financeiro trabalha com isso, porque ele só se preocupa com review. Uhum. A gente recebeu um estudo, tem uma área técnica chamada DevOps, que é manter um site no ar, a gente chama DevOps, né? Uhum. Esse estudo entrevistou 4.000 programadores da área, o que é um número bom para um Uhum. estudo. Desses 4.000, menos de 0,5% era do Brasil. Sendo que o Brasil exporta tecnologia nessa área. A gente falou, cara, assim, é engraçado, o pessoal pega muito Estados Unidos, Europa, Japão, China, Aham. México, mas dentro da América Latina o pessoal não olha pro Brasil na hora de fazer esses estudos por falta de conhecimento. Eu falei, cara, Sim. talvez tenha um espaço pra gente poder criar conhecimento próprio nosso. E o outro problema, que depois a gente pode falar só de monetização da comunidade, que a gente tem tanto, mas tecnicamente na plataforma a gente quer ter uma área ali pra gente poder fazer uns reviews de produtos e ficar Uhum. dentro da comunidade. Se eu Uhum. quiser fazer um review público, beleza. Por que a gente vai permitir o review anônimo? Porque lá dentro do grupo eu tenho um fornecedor de pagamento, por exemplo. E eu tô com um outro membro tá com problema com aquele. O cara não vai chegar no grupo e falar, putz, uma É. porcaria essa ferramenta, só Aham. quebrar, tá? Então a gente falou, cara, vamos dar um espaço pra isso que a gente percebeu ali. Sim. Mas a ideia dessa área web, que depois vai virar um aplicativo próprio, né? Mas a ideia dessa área web é ser um espaço onde o pessoal consegue participar, tudo mais ali. A ideia foi inspirada um pouco no Circle, mas a gente tá fazendo um nível próprio. Então a gente tem uma área de eventos lá dentro. Legal. Aí na área de eventos, Divulgo, não é né? evento só nosso, a gente vai poder pôr evento, vai ter Tech Week, alguma coisa assim, o pessoal põe lá dentro. Só que quando um membro marca pela plataforma eu vou no evento, tem um post no WhatsApp. Uhum. Ah, o Jean marcou que vai no evento. Pra poder continuar essa ponte, porque eu entendo que eu não vou substituir o canal do WhatsApp. Sim. Ele é pra complementar, que é também o que eu senti falta nessas plataformas. Legal. Então vamos fazer algo que Retroalimento. funciona bem pro nosso caso e fica super integrado. Ela vai nas duas mãos, né? Tipo, Exato. tanto que sai no WhatsApp, sai na web, o que sai na web volta pro Isso, WhatsApp porque aí também também. lembra o membro de falar, putz, vou olhar lá na Web. plataforma. Uhum. Legal. Meu sonho no futuro seria, por exemplo, assim: já perguntaram aqui no grupo sobre ferramentas de AI para gerar código. Dá pra Se pesquisar. eu for na plataforma, eu vou conseguir ver quais Entendi. são as ferramentas que foram mencionadas. Esse é Legal. o sonho de consumo. Eu queria aproveitar, não tá nem em script, mas eu acho engraçado, né? Porque assim, engraçado não, é uma história muito legal, porque ele tá lá há 10 anos, era um membro voluntário, foi assumindo essa liderança, mas a todo tempo ele fala, a gente vai fazer, mas eu tô codando, Sim. mas a gente tem essa expectativa. Qual que é o seu processo, por exemplo, de acionar um membro para ele te ajudar numa construção, numa decisão desses próximos passos da comunidade? Se é que você fala, a gente, né? Eu acho, não sei se você faz alguns focus group, ou você pergunta para 2, 3, como que é esse processo para você colocar eles na construção do futuro da comunidade? Eu acho que se eu puder complementar nessa também, pegando o ponto do agente, queria saber se tem outras pessoas que estão envolvidas na organização junto com você, né? Como que tá a governança disso, além Legal, desse legal, processo de voluntários, moderadores, etc, etc. Então, assim, o grupo ele mudou antes era um grupo voluntário
que todo mundo fazia o que quisesse, quando quisesse, e não tinha muita regra. Uhum. Aí, com o tempo, a gente foi colocando algumas regras, veio aquela onda de código de comunidade, tá? Código de conduta, etc. A gente colocou algumas regras ali e tudo mais, mas assim, sempre foi meio aberto. Com essa virada de chave, eu comuniquei na comunidade e falei, pessoal, eu vou centralizar um pouco o processo. É controverso no sentido que cada comunidade faz de um jeito, mas a gente decidiu centralizar um pouco porque eu estou full time, então eu vou centralizar um pouco disso em mim. E membros que querem ajudar com algo, eu incentivo muito que eles venham falar comigo para colaborar. Uhum. Então, eu vou dar um exemplo bem específico, mas depois eu vou abrir para mais geral, que eu vou dar um exemplo bem específico. Banco Central, história do Pix agora que aconteceu, tá mudando muita regra, tá saindo muita novidade, e tem uma empresa no grupo, uma Legal Tech, chama Sigalei, e eles têm um bot que fica monitorando quando o Banco Central faz algo e sai no grupo, e joga num grupo de WhatsApp. Eu falei, o founder virou para mim assim e falou, Jean, eu posso colocar isso lá no grupo? Porque poderia ser considerado spam. E a gente tem uma comunidade, a gente tem uma política muito agressiva de anti-spam no grupo. Eu falei, cara, não é um spam, ele tá fazendo um serviço público. Quando sai uma novidade do Banco Central, vai sair no grupo. E hoje o pessoal tá copiando o link do Banco Central e colocando lá dentro porque tá tendo muita discussão em cima. Eu falei, vai ser útil. Então a gente fez uma votação no grupo. Pessoal, vocês querem um bot que fique olhando normativa do Banco Central quando sair, publica? E eu falei pra ele, cara, eu vou jogar lá, pessoal, se quiser. Se quiser, você vai fazer, mas se quiser, tá feito, o pessoal lá. E foi assim, no domingo, no sábado à noite, 80 pessoas votaram que queria, ninguém votou que não queria. Eu falei, pô, legal. É uma boa amostra. É uma boa amostra, exato. Não tem um negócio, uma regra, só se 2/3 votar, então não tem nada definido. É muito na vibe No mesmo feeling, das coisas né? como acontecem, exato. Mas então, porque o grupo quis isso e uma pessoa levantou, fui lá e coloquei. Eu podia só falar, não, cara, vai fazer jabá da sua startup aí? Não pode? Não, mas a gente tenta colaborar. E mas é muito difícil pegar essa parte assim, porque assim, naturalmente numa comunidade e naturalmente no Reddit, na Wikipedia, a gente tem um membro nosso que é membro da Wikipedia global, assim, então assim, olhando esses lugares, a gente vê assim que 90% do pessoal é o que a gente chama de lurker, né? A pessoa que ela lê, tá, ela não vai participar. Então, a ideia de que vai todo mundo colaborar já não existe por princípio. E também tem o pessoal que tá no momento, às vezes o cara tá fazendo a empresa dele ali, a empresa tá bem, tá crescendo, ele quer vender mais, ele vai querer vender no grupo, porque pra ele é natural, o produto dele é o melhor produto que ele já fez na vida dele, e é a melhor coisa do mundo. Então, ele não vê como spam o que é lá dentro, então tem essa parte assim que se deixa pra todo mundo colaborar, tem o pessoal que vai puxar pro próprio lado. Então a gente centralizou o processo, porém é um grupo de lideranças, então o pessoal está ocupado. É um grupo, não é um grupo assim que o pessoal tá lá por hobby, que a pessoa vai gastar tempo no grupo. Pra muita gente o grupo ele é útil quando eu preciso de uma ajuda, então a pessoa vai lá pedir ajuda. Pouca gente, eu viro e falo, cara, você tá aí como CTO do Itaú, vou dar um exemplo, não temos CTO do Itaú do grupo, então o CTO do grupo, vem cá ser voluntário, não é a pegada do grupo, assim. Sim. Se eu fosse fazer uma comparação, eu sinto que a gente tem uma pegada mais estilo a Endeavor ali, tem membros que estão super ocupados, mas tem um staff ali pra dar um suporte. Porém, às vezes um membro está disponível, o cara tá entre carreiras, sei lá, vendeu a empresa, sei lá, etc. Ajuda. Então, eu estou fazendo a comunidade agora, e um cara que ele tem experiência como CPO, chefe de produto. Já é CTO também, mas já foi CPO, mas o cara tem essa pegada de produto e tal, ele virou e falou, Jean, eu quero te ajudar com a parte de produto aí. Aí ele tá revendo o meu trabalho ali e tudo mais, a gente tá fazendo junto, ele tá ajudando. Então tem esse lado, mas falar, cara, como voluntário? Como voluntário. Então tudo bem. Então não tem uma recusa de trabalho voluntário, porém o pessoal entende também que agora a comunidade está mudando para ser um formato mais transacional, o pessoal vai pagar para participar, porém quem não quiser pagar também tá tudo bem. E a gente tem agora começando parcerias comerciais. Então, quando começa a envolver parceria comercial, você tem que ter roupa de gente grande, né? Tem que estar um pouquinho diferente. E aí, estamos tentando equilibrar esses dois lados. Mas, às vezes, porque o maior valor da comunidade não é a parceria comercial, mas são os membros trazendo o conteúdo que é importante. Sim. E muita parte da pessoa vê como voluntário levar conteúdo, né? Então, você fala, cara, pô, o meu valor aqui é o conteúdo que eu trago. Legal, muito bom. Que a gente fala muito isso aqui, né? Não adianta ter uma empresa, uma parceria comercial financiada por uma comunidade que não está engajada. Então, equilibrar esse pratinho, ele é o nosso desafio, né? Sim.
Mas pensando assim para o momento atual, então, né, nessa virada, Confraria Tech, monetização, o que você está olhando como métrica de sucesso? Sei lá, quais os principais? Acho que você contou vários, né? Já fazer os testes, ter criado um produto próprio, as parcerias que estão vindo são resultados que vocês estão atingindo ao longo desse tempo nessa construção, mas se puder trazer para um pouco mais dos dias de hoje, né? O que a gente está conseguindo de resultados hoje para o membro, né? E para a comunidade que agora é uma empresa, né? Digamos assim, você falou que ia falar um pouquinho dessa etapa de monetização também. Acho que aqui é um espaço que a gente consegue mesclar isso. Legal. Boa. Falando de monetização primeiro, Tá bom. porque a métrica de sucesso para o membro estar alinhada com a monetização é algo bom para mim, Uhum, mas nem sempre vai estar. uhum. Então, eu vou falar a primeira coisa que deu errado na monetização, porque a gente começou em 2024 como CNPJ. Para mim, só tem lógica criar o CNPJ se for começar a emitir nota. Uhum. Então, a gente começou a fazer uma atividade comercial, e a primeira atividade comercial foi headhunting. Qual era a ideia de headhunting? Eu tenho um grupo com 1000 CTOs. É o grupo mais ativo de CTOs. Quando eu posto vaga no canal de vaga, muita gente indica outras pessoas. Putz, meu amigo, fulano, tal. Então, o que eu decidi fazer? Eu falei, vamos fazer algo óbvio. Quem está buscando um CTO, busca a gente acha o CTO para a pessoa. Uhum. E como modelo de negócio, começou dando muito certo. A gente conseguiu algumas vagas ali, a gente estava cobrando muito abaixo do mercado, num nível que a gente fez amizade com os recrutadores e falaram, gente, você está cobrando tão baixo, está prostituindo o mercado. Ajusta isso porque vai ser ruim para você. Posicionamento. E é ruim para todo mundo, mas é ruim para você também. E aí conversei muito, aprendi muito sobre headhunting e começou a virar uma empresa de headhunting. E aí começou a ter esse problema que eu comentei antes. A monetização não estava alinhado com o interesse do membro. Exceto o membro que queria ser contratado. Mas eu estava gastando tanto tempo fazendo headhunting que eu não estava conseguindo nem ler as mensagens do grupo. Uhum. Eu falei, cara, tá me afastando, entendeu? Então, como tá me afastando, não tá servindo pra ideia que era deixar a comunidade conseguir parar de pé. E o que eu posso me dedicar mais pra comunidade, sabe? Me dedicando pro headhunting. Então a gente abandonou o serviço de headhunting e tem parceria. Se alguém chega pra mim e fala, Jean, tô buscando um CTO, que é algo que tem muito. A gente viu essa demanda porque tinha CEO querendo entrar no grupo. Eu falava, mas se é CEO, por que você quer entrar? Uhum. Porque você quer discutir tecnologia? Eu falei, não, porque eu tô buscando um CTO. Eu falei, então me dá a vaga, eu posto lá dentro. Uhum. Então, se alguém está buscando um CTO, a gente não cobra pra postar a vaga lá dentro. Se alguém quer o serviço do Jean pra encontrar um CTO pra empresa dessa pessoa, eu emito uma nota fiscal, eu faço esse serviço, mas hoje eu reduzi isso pra 10% da Do seu demanda. tempo. E todo o resto eu passo para recrutadores que fazem isso full time, porque é outro foco, tava tirando dali. E eu falei, legal. É uma monetização boa no sentido de dinheiro, mas é uma monetização ruim para a comunidade. Uhum. É legal. Então vamos inverter agora. Vamos fazer uma monetização para a comunidade, para servir os próprios membros. Perguntei na comunidade, o que vocês querem? E os membros falaram, a gente quer pagar. O membro falou, cara, eu sou ativo, tô aqui no grupo, esse grupo já me pagou várias vezes, já consegui vaga de emprego e tal, quero pagar. Abri e tem dividido assim. Assim, eu nunca vi um grupo dividido em 3, assim. Só que quer pagar, porque quer pagar. A pessoa quer pagar se ela ganhar algo em troca, tipo um curso, alguma coisa assim, só que eu não quero virar escola. Uhum. E a terceira, que era eu não vou pagar de forma alguma. Uhum. E tinha os três bem representados. O que eu achei muito curioso, assim, porque raramente o grupo é tão dividido, mas completamente dividido, assim. E eu, beleza, justo. Tem pessoas que têm visão sobre o que é comunidade ou não. Tem pessoas que cobrar não vai. Tem gente que tem a visão oposta e fala, cara, você tá trabalhando, tem que ser pago. Tô ganhando algo em troca e tal. Nos Estados Unidos é muito mais comum comunidades serem pagas, aqui no Brasil nem É tanto. mais difícil. Então eu falei, cara, difícil. Então vamos começar o caminho de colocar uma mensalidade. Mas esse caminho da mensalidade tem que ter o tier gratuito, porque senão eu estou Excluindo as pessoas. excluindo, exato, e não era a ideia era fortalecer a comunidade. Então vai ter o tier gratuito, porém vai ter o tier pago. Só que eu vou experimentar com mais formatos então, até porque eu não queria depender do formato de monetizar a comunidade Com via membro. mensalidade. Uhum. Por 2 motivos. Com membro, né? Só com Eu membro. acho que se tiver alinhado, todo incentivo financeiro vira uma meta. É natural de empresa isso. Se eu tiver alinhado que o dinheiro vem do número de membros, eu vou acabar corrompendo a vibe da comunidade para ter o máximo de membros. Sim. Então, para mim, é mais importante que a comunidade tenha 5.000 membros pagantes
e ser uma comunidade que tem 5 mil membros pagando ali R$100 por mês, tá ótimo pra mim, ou ser uma comunidade que eu tenho 200 pessoas pagando, mas tá servindo um propósito. Pra ter esse formato e eu continuar sendo full time, eu tenho que pagar a conta, água, luz, telefone, essas coisas. Então, a conta não fecha. Então, a gente vai ter que complementar com outras coisas. E estamos quebrando a cabeça para encontrar essas outras coisas. O que a gente vai testar agora? A gente vai testar agora o seguinte. O nível 1 é o nível membro paga. E ele recebe algo de volta ali. A gente quer fazer um cartãozinho de membro. Tô vendo no Alibaba como que importa esses cartãozinhos e tal. Porque é pra ser divertido. É pra ser divertido, é pra ser de qualidade. Tem que ser. É pra ser bacana. O segundo nível, a gente tá agora, por causa do canal de inteligência artificial, eu tô muito bem informado do que tá rolando em AI. Tanto que eu falei do Marmita Digital, etc. Marmita Digital é só o meu blog, porque cara, eu tenho tanta coisa de tech que tá rolando que eu posso comunicar para quem não é de tech o que tá rolando. Então eu comecei a fazer o blog lá, eu falo o que tem de novidade ali no blog, é só o blog. Mas como eu tô muito bem informado de AI, eu comecei a oferecer consultoria de AI, mas a minha consultoria não é uma consultoria tradicional onde eu vou e vou fazer. Eu vou conectar com empresas do grupo. Então, se eu tenho uma software house, lá no grupo tem várias software houses, a gente conecta com a software house para compor ali a proposta. Mas você fala, não, Jean, eu quero uma solução de AI para outra coisa. Eu quero uma solução de AI aqui para gerenciar o nível de uso de AI dentro da minha empresa. Aí tem uma outra empresa que faz isso, a gente conecta com outra. Então, complementa naquela ideia de eu ter que conhecer os membros, eu vou ter que aumentar o meu network aqui para saber o que eles estão fazendo, e a consultoria paga esse projeto e paga pra lá. E os primeiros clientes foram do próprio grupo. Então tem uma empresa do grupo, não posso mencionar a empresa, mas a empresa virou e falou, a gente tem um projeto de AI e deu errado. A gente demitiu a equipe que fez, tal, porque não rolou. E a gente quer começar 2026 com um projeto rodando de AI. A gente tá no começo do último trimestre agora. Tem como a gente... O que você faz? Aí eu falei, legal, puxa, eu tenho uma empresa aqui que é representante do Windsurf no Brasil, e aí a gente pode fazer um treinamento e a gente pode colocar um squad pra colocar um produto no ar aí pra vocês. Eu orquestrei, trouxe outra empresa pra organizar, vai rolar lá dentro. E isso aqui, por si só, para de pé. E isso aqui tá sendo bem interessante. Ainda não é o modelo ideal, acho que tem um risco de cair no mesmo problema do headhunting. Então eu estou tentando fazer um meio termo. E o meio termo talvez seja reviews, aqueles reviews que a gente quer fazer lá dentro, chamar as empresas e falar, cara, legal, você quer que a gente dê um score no seu produto? Você vai pagar esse valor e a gente vai divulgar lá dentro do grupo que foi feito o score. O pessoal vai saber que é um conteúdo pago, mas é um conteúdo pago que é alinhado com a comunidade e abrir pro pessoal fazer review. Aí eu não posso controlar o review, mas o score foi feito em parceria e tudo mais. Então a gente tá conversando isso com o mercado também. Então é um modelo híbrido que a gente tá tentando encontrar dos três. Legal. Esse é o ideal. Num futuro, quando tiver caixa próprio, porque a gente cansou de fazer coisas só na parceria, então quando a gente construir um caixa próprio, então a gente quer ter eventos próprios maiores e mais interessantes. A gente faz eventos menores, exato, mas a gente quer ter, assim, legal, vamos criar caixa pra conseguir pagar uma pessoa por um ano antes de contratar a pessoa, né? Porque como varia muito, tudo mais, principalmente nesse começo, não é um modelo estabelecido. No Brasil, tecnologia e comunidade não é algo que dá muito dinheiro, então a gente primeiro quer fazer o caixa para depois começar. E não somos uma startup, não vai... Se eu pegar todos os CTOs do Brasil, eu vou ter um grupo de 5 mil pessoas no máximo. Então, só se eu começar a falar, não, vamos pegar Product Manager, começar a abrir, o que outras áreas. não é ruim, mas sairia do foco. Nunca vai ter, né, o certo, o errado, a receita de bolo que você vai replicar, pode que... Exato. A gente fica preocupado, né? Todo mundo se moldou, por exemplo, ao WhatsApp, daqui 5 anos pode não ser, mas o WhatsApp muda tudo de novo. Exato. Eu acho que o legal aqui, né, se eu pudesse trazer numa linha geral, é ter uma pessoa ouvindo as necessidades do membro, não deixando de considerar a opinião dele nessa comunidade, alinhando um objetivo que uma estratégia, um parceiro ou algum membro, proposta comercial que vem, você retroalimenta, então essa é a mágica do Community Manager. Acho legal que hoje é o Community Manager que faz tudo isso, né? Tá criando produtos e pode ser que não vou fazer aplicativo, mas você tá sempre ouvindo, tentando, testando, errando rápido, corrigindo. Então, acho que e daqui 2 anos pode ser outra comunidade, outra ferramenta, com outros produtos, com outra forma de monetização. Mas é uma história muito legal que eu sempre quis trazer aqui. Estou muito feliz de ouvir, né, a história como um todo.
Eu queria aproveitar e perguntar uma coisa que eu acho que a gente não perguntou ainda, gente. Não sei se é uma coisa que é regular, assim, que tem esse padrão, né? Mas a gente falou bastante da interação no grupo, a gente sabe que tem os eventos, até comentou de um recente. Vocês têm uma regularidade para esses eventos? Tipo assim, acontece uma vez por semana, uma vez por mês, né? Conta pra gente um pouco de qual é a frequência desses eventos e quantas pessoas vocês costumam ter atualmente. É, muda muito, porque a gente veio de um momento pandemia. Uhum, Aí depois da pandemia, eu não sei se vocês sentiram, teve um rebote de falta de evento. sim. E aí todo mundo ia em todos os eventos e 2 tudo anos atrás, lotava. Uhum. Aí É. agora a gente tá no rebote do rebote, né? Agora tá acalmando de novo e tal. Fazendo os petis, voltando. A gente tá Exato. voltando pra 2015, eu acho. Isso, e a gente tá bem nesse momento também, porque fizemos uns encontros grandes, 150, 200, 300, 500 pessoas, que pro nosso grupo é muito grande, e eu não gostei. Aí, Jean não gostei. Eu falei, cara, 500 pessoas, eu não consigo falar com todo mundo. Uhum. E é legal pra um... Eu falo isso com todo respeito, tá? Porque eu tenho muitos amigos que usam e são de marketing. Uhum. E, Estamos cheios de haters de né? marketing. Mas assim, com todo respeito à profissão do marketing, assim, mas o marketing ele tem métricas muito específicas. Uhum. Quando eu vou falar de divulgar um link no site, na comunidade, a A gente tem que cabeça tradicional de clicar. marketing é legal. Qual que é o seu clique por milhar, né? Uhum. O CPM não existe, não tem 1000 pessoas ali ativas ao mesmo tempo. Então tem esse lado. E evento é a mesma coisa. Legal, se você tem um evento, você quer um patrocínio, quantas 1000 pessoas você vai ter? Não tem tanta. No momento, logo pós-pandemia, era essa métrica e não Uhum. tinha lógica. Eu falei, cara, não Uhum. tá legal. Não tá legal desse jeito. Nós queremos que ter eventos menores, mais petit comitê para o pessoal poder se abrir. Porque no evento de 500 pessoas, o cara não vai abrir a dificuldade que ele tá tendo agora, que ele tá com problema, Uhum. que o programador dele trabalha em 6 empresas ao mesmo tempo. Ele sabe, é óbvio, o cara tá com fone de ouvido aqui, outro aqui, não responde nenhuma conversa direito. É óbvio a pessoa, mas você não pode emitir ela porque você não tem prova. O cara não vai abrir esse problema com 500 pessoas. Uhum. Mas o problema existe. Então eu falei, cara, como o foco do grupo é mais troca, tá? Vamos fazer eventos menores. Aí a gente começou a fazer experimentos. O primeiro experimento foi o pessoal. E é engraçado, né? Porque o grupo cresceu tanto que não dá mais fazer experimento em São Paulo. Cresceu muito. A gente começou a fazer experimentos na periferia do grupo. Então a gente fez em Curitiba, que é um grupo pequeno, tinha só Uhum. 20 pessoas, né? Por 1000 para 20, né? É um experimento controlado, que tá fazendo um encontro mensal, onde um dos membros da cidade puxa para fazer, que era bem parecido com o do começo. Uhum. Uhum. Então a gente tem um embaixador em Curitiba puxando evento todo mês. Última quinta-feira do mês tem evento em Curitiba. Nossa, Legal. é da mesma cadência lá do passado, né? Eventos de tecnologia Isso. sempre são na penúltima Só quinta do que mês. naquele grupo específico, tá sendo legal, tá sendo bom. Às vezes, por um mês ou outro, já teve uns 20 encontros em Curitiba, então já passou de um ano. Passou de um ano, tem 20 porque tem uns meses aí que pularam e tal. Mas passou de um ano, tá indo pra 2 anos já de evento. Aí Goiás, a gente fez um encontro. E Goiás é um... Eu não sei a expressão em português, mas é um dark horse, que a gente chama em inglês. Assim, que é uma cidade que ninguém imagina como sendo uma cidade de tecnologia. Não mesmo. Mas Goiânia é uma capital de tecnologia brasileira. O meu tio tá lá, que hein? várias... Tá vendo? Tá É um vendo? bom sinal. Porque Goiânia tem muita empresa de tecnologia crescendo. Ninguém olha Agora Goiânia. com AI o pessoal começou a se ligar, porque tem a faculdade, a UFGO lá, que Exato. fez lá tem um nome lá do espaço de AI deles e tal, mas porque já tinha startups antes que fizeram isso acontecer, então a gente fez um encontro em Goiânia, foi melhor do que outras cidades tradicionais de tecnologia, tipo Rio de Janeiro. Uhum. E engraçado, o pessoal do Rio de Janeiro é mais fácil encontrar em São Paulo. Então, é a estranho, cultura de negócio do Rio de Janeiro. Sim. Isso Dois mesmo. dois CEOs do Rio de Janeiro vêm pra São Paulo pra fazer negócio em São Paulo, depois voltam no mesmo voo. É normal isso. Até de eventos, eu acho, né? Por exemplo, eu lidero aqui em São Paulo o Creative Mornings, que é um Putz, tipo de evento sim. desse para a comunidade criativa. A gente esperaria que no Rio de Janeiro, por ser uma cidade grande também, com muita gente criativa, muitas empresas, também Isso. fosse um evento muito
assim, Procurado, né? procurado. Aqui em São Paulo a gente tem uma média de 60, 70 pessoas Tem por evento. Lá tinha fila, 15. tal. Tipo assim, é um negócio que é diferente, né? Acho que é. pela própria dinâmica da cidade, da pessoa, tem outras coisas pra fazer e tal, É né? também uma cidade mais espalhada, né? Você vai fazer um É, encontro. Ah, não, é na Zona Sul, Não, tá? Tem essas coisas que é diferente. É, é. é uma dinâmica diferente. tem que se Então, adaptar tem esse mesmo. lado. Então, Rio de Janeiro, a gente parou de fazer meetup. Porque a gente viu que o pessoal do Rio vinha pra São Paulo quando Bem, queria. exato. Exato. Mas Goiânia tá rolando, tem outros lugares que estão rolando ali. A gente quer fortalecer mais. O meu olhar está pro interior de São Paulo. O interior de São Paulo Uhum. tem Tem muito. quem não conhece São Paulo, ou quem é de São Paulo, mas às vezes não conhece fora de São Paulo, São Paulo ainda tá no movimento do PIB se espalhar pro interior, né? Então a gente tem Uhum. cidades de São Carlos, Campinas, que Da- são óbvias, mas Uhum. você tem Jaú, você tem outras cidades assim, que tem muita gente de tech e tá parado. Uhum. E Florianópolis também tem tido encontro, aí você tem uns perdidos no meio ali entre Florianópolis e Curitiba, que é Joinville e outras cidades assim que tem bastante gente de tech, mas não o suficiente pra fazer um grupo, né? Então Uhum. o pessoal às vezes viaja ou não, então a gente quer fazer isso. E eu quero no futuro ter um encontro maior do grupo, Como que- mas eu não quero fazer conferência. Eu não quero São Paulo Expo, lotado, não é a pegada. Eu acho que mais legal pro grupo seria, sei lá, alugar uma fazenda um final de semana. Tem uma setup no grupo que aluga barco, né? A gente fala, cara, vamos fechar um barco, fazer encontro se tiver no barco, sabe? E acho que teria mais lógica ser um evento, tipo assim, de dia Pelo perfil. inteiro, Uhum. com 200 pessoas, mais Mentira. caprichado do que um evento gigantesco, que eu acho que o valor que você extrai no evento gigantesco, no momento agora, não vale tanto. Aham. Só se tiver, tipo assim, cara, tem 600 expositores e cada um vai achar o que quer porque é pra fechar negócio. Sim. Mas aí não é um encontro city show. Sim. Entendeu? Então, esse é o momento da cadência dos encontros ali. Então, tem lugares que tá tendo encontros mais frequentes. São Paulo, como eu falei, começou a dividir em comunidades diferentes ali dentro, que é bom, porque É. só circula Uhum. entre um e Sim. outro, mas estão tendo encontro de fintech e tal. Então, também os encontros online pros membros que não estão em São Paulo. Uhum. Então, o último encontro do grupo foi ontem à noite. A gente fez um encontro de discutir PCI, SOC 2, que é aquelas coisas de. Desculpa, né? Entrei no lado Nem técnico, né? lembro. Regulamentação ali, né? Que você tem que. Ah, A parte de segurança e tal, são os certificados que você utiliza, né? Sim. ISO 27001 e tal. Então, Legal. quanto foi ontem à noite, 50 minutinhos, o pessoal trouxe um membro do grupo especialista e os outros mandando Pergunta, não é expositivo. E esse foi o primeiro encontro que vai ser gravado do grupo, que vai ficar disponível na plataforma. Ah, que Então o pessoal vai conseguir Legal. acessar tudo mais. Uhum. Porque ele falou, legal, vai conseguir acessar. Mas por que a gente Tava- quer gravar? Pra transcrever, pra conseguir virar inteligência pra Conteúdo. comunidade. Legal. Muito bom. E foi presencial isso ou foi? Esse foi online. Ah, esse esse foi foi online. online. Então, o membro especialista de Floripa, alguns Ah. participando daqui do próprio Cubo, que a gente tá gravando aqui no Cubo hoje. Aham. Outros também participando de cada sua cidade ali e tudo mais. Às vezes manda um representante. Legal. Então foi bem interessante, mas foi 20 pessoas em fechado e foi bem Legal. legal. Tipo um webinar. Muito legal. Hoje, antes de ir para a última pergunta, que dá vontade de ir explorando, mas quantos membros vocês estão? E a do que você falou assim, falou muito Brasil e tal. Tem algum membro de fora? A gente tem. A gente tem né? 1.300 membros hoje. A gente tem os subgrupos de algumas cidades. E aí tem os subgrupos de negócios. E a gente tem um subgrupo Vale do Silício. Que o pessoal vai pro Vale, o pessoal vai visitar, o pessoal mora. Traz novas tudo mais. tecnologias. Uhum. E a gente tem um grupo que é engraçado, é outro grupo que surgiu organicamente. E é um grupo até bem agitado, que é o Sul da Flórida. E a gente chama South Florida lá dentro do grupo lá. Mas é porque tem muito sítio, brasileiro. Orlando, Miami. Aí pega um pouquinho mais pro lado ali, até na Louisiana e mais pro meio ali. Tem um. Vocês sabem que é a AWS, né? Uhum. A AWS ela tem os setores. Aham. Aí tem um que é o South ali South da. Florida. Aí a gente deixou ali como se fosse a região da AWS ali que atende o pessoal, né? Aham. E aí a gente tem um subgrupo lá do pessoal que tá no sul dos Estados Unidos ali, porque tem muita gente no sul dos Estados Unidos. Você já está internacionalizando a comunidade. Tá internacionalizando e tá focado só em brasileiro no momento. Eu adoraria ter uma comunidade com o pessoal que fala espanhol, mas Uhum. Latam. a divisão é muito grande no Brasil. Uhum. Português e espanhol. É mais fácil integrar com quem fala inglês do que com quem fala espanhol no verdade. Brasil. Curioso, É um né? desafio. É muito curioso. Infelizmente, mas é Mas verdade. Mas nos Estados Unidos está crescendo e quem sabe talvez o caminho seja crescer nos Estados Unidos com isso aí, porque é bizarro, eu não tinha noção, é engraçado, você não imagina onde está o valor das coisas, né? Muita gente queria que tivesse uma área de membros onde a pessoa paga e tudo mais, por um terceiro motivo, assim, um nicho bem pequenininho. Eu estou indo para os Estados Unidos. Como eu estou me mudando para lá,
provar que você faz parte de uma associação de membros, algo do tipo É assim, importante. conta pro visto. Ah. Não tinha ideia. Vamos Aí- resolver todos os problemas da comunidade. Aí a gente também começou lá, aí daí que começou a surgir o grupo de lá, porque muitos membros se mudaram pra lá nos últimos 5 anos, né? Sim. Aí tem um Legal. grupo, umas boas 40 pessoas, tá? Aí, ó, tá Até vendo? já sei os lugares bons fazer meetup lá na Bora, Flórida, lá olha em aí. Orlando. organizar. Orlando é a cidade onde o pessoal mais tá. Muito Que bom. incrível. Nossa, eu ficaria muito mais tempo, Ah, mas eu acho que a também. gente tem que caminhar pro final, que é muito gostoso, né? É eu, um eu tempo. sou suspeito pra falar de comunidade de tecnologia. Eu sou muito conectado, muito apaixonado, assim. Eu acho que o pessoal de tecnologia faz É cultura, comunidades né, muito gente? bem. É É parte cultural. praticamente intrínseca, assim, né? Como você falou no começo, o pessoal meio que vai buscando ali no começo pra ir se atualizando e meio que ganha essa facilidade, talvez, ou esse hábito, né? De tipo, onde eu vou procurar descobrir tal coisa? Eu vou procurar com outra Outra pessoa, pessoa. né? Vou procurar uma documentação, às vezes, mas falar com outra pessoa que já sabe mais ou menos Mas- o que eu sei e consegue fazer essa transposição mais fácil ajuda muito, E aí, né? eles, né? Eu ia falar que você não é de tecnologia, Eu não. mas eles têm uma linguagem própria, né? Porque assim, eu não, é bem difícil me comunicar com meus filhos. Mas o que você está querendo dizer? Então a comunidade talvez se entendem muito aí, né? No linguajar, nas questões de Engraçado você. porque quando o pessoal se sente entre mais pessoas de tecnologia, se soltam, né? Uhum. Aí fala um monte. Não, aí nem tal. parece que é aquele tanto de nerd, né? Que usava moletom, Exato. etc. É Seu bem. CTO tá na comunidade já, gente? Não sei. Capaz de estar. Vou perguntar se é de Goiás. Né? Deve estar lá. aí. Lógico, pra gente encerrar, uma última pergunta pra gente coroar aqui esse papo incrível. 10 anos de confraria, antiga CTO, agora confraria Tech. Tudo que você foi construindo, desde voluntário, liderança, essa etapa de monetização, essa nova etapa, né? Todas que você passou, porque assim, ele é a única constante. Se do meio do caminho, alguma estratégia, alguma coisa que você teria feito diferente, se você fosse recomeçar hoje do zero a confraria? Eu assumo que o grupo tem que durar mais 10 anos. Sabe? Tipo, chegou agora e tem que durar mais 10 anos. Então a gente tá fazendo. Muitas coisas do que a gente tá fazendo agora eram coisas que eu tive medo de fazer antes. Essa questão de monetização, eu fui a pessoa que mais segurou. De verdade, eu fui a pessoa que mais segurou. Só falava, Jean, por que você não tá cobrando a mensalidade do grupo? Tal, tem tanto grupo fazendo isso, etc. E eu não queria. E o que me fez querer de verdade isso foi, assim, pensar, cara, o grupo subir mais 10 anos, Eu preciso estar aqui. tem que ter as estruturas para isso, tem que parar de pé, não pode depender só da doação de empresas, tem que ter formatos que... Então, eu diria que talvez eu tivesse monetizado antes, até para os membros já verem mais valor daquilo, porque é engraçado, as pessoas parece que elas dão mais valor depois que pagam, o que normal. é muito bizarro, é uma coisa de psicologia bizarra. É. Então, assim, acho que esse é um ponto muito importante. E eu teria investido mais, pessoalmente, em estudar mais storytelling. Eu percebi, assim, que comecei a aproveitar mais coisas. Olha, contar um ele pouquinho revendo do tempo, marketing tudo aí, mais, ó. na parte de storytelling. Exato, exatamente. Então, a parte de storytelling, assim, é uma coisa assim que eu falo, cara, a comunidade é um grupo de pessoas. Então, se é um grupo de pessoas, tem uma cultura própria. Eu vou te falar, não é só marketing, não. Até coloquei um pezinho lá na sociologia, Aí, um pouquinho, porque é um grupo de pessoas, tem trocas, tudo mais. Cada pessoa tem sua própria história. E às vezes o que deixa o pessoal participar mais do grupo é ele sentir que ele faz parte da comunidade. Uhum. E o ser humano é um ser humano. O ser humano existe através das histórias que Isso mesmo. conta e que ouve. Sim. Então a pessoa coletar essas histórias que tem ali dentro, tudo mais é algo que eu deveria ter começado muito antes, porque hoje tem pessoas que não são mais CTOs, não estão mais no grupo, mas que fizeram coisas que mudaram o mercado de tecnologia brasileiro, e essas histórias se perderam. Eu falo, cara, se eu tivesse pego isso lá atrás. Uhum. Então hoje eu tenho um pouquinho mais de carinho, assim, de olhar um pouco mais dessa parte, assim, sociológica da coisa, porque eu não ligo muito que o grupo não vai ter 1 milhão de pessoas. Eu tô super tranquilo com isso. Não é o objetivo, eu tô indo no caminho oposto. Uhum. Mas eu quero muito que quem tá ali dentro é um cara legal, participe dessa história. Então eu devia ter colocado mais ênfase nisso antes. E por isso que a gente dá tanta ênfase em falar, cara, essa foi a história do grupo. Eu tenho
orgulho de falar que eu não fui uma pessoa que começou o grupo e que hoje o grupo cresceu apesar disso e tudo mais, e hoje eu sou uma pessoa que estou no papel central e no futuro vai ser outra pessoa. Eu Sim. quero empreender em tech em algum momento, eu sou uma pessoa de tech, eu sou programador ainda, então assim, eu vou fazer outras coisas no futuro em outros projetos e eu não gostaria que o grupo morresse assim que, o Jean saiu, o grupo parou. Esse seria o pior cenário. Esse Sim. seria o cenário de terror pra mim, né? Então, Verdade. eu quero puxar pra esse lado do grupo, não só se sustentar no lado financeiro, mas sustentar no lado assim, pô, legal, são pessoas que querem se encontrar porque se identificam com a missão e com o propósito. Legal. Muito bom. Achei muito bom nessa conversa hoje, que o Nossa. Jean trouxe várias coisas que a gente sempre fala, né? Então é Várias. bom. E nem foi combinado. É, porque a Não gente foi pode mesmo. falar assim, cara, olha só, não é a gente que tá tirando isso da cabeça aqui, tá vendo? O Não, negócio dos acontece. 90% dos lurkers, Sim. negócio da identidade, do pertencimento. Acho que veio muita coisa aqui que a gente Veio, sempre vários fala e que a gente insights. consegue analisar num case concreto, né? Como o da Exato. confraria. Então, Muito bom. acho que é muito válido e fica uma grande aula aqui pra gente, pra quem tá acompanhando o podcast aí. Com certeza. Bom, agradecer de coração. Eu que Ele é um agradeço. querido. Eu acompanho ele, a gente se encontra em quase todos os eventos de tecnologia, né? Então, esbarra aqui nos cubos da vida. Foi um prazer ouvir a história oficialmente agora, estruturada. Deixar aberto para você chamar as pessoas para a confraria, onde as pessoas te acham, onde elas acessam seu blog, o espaço para você fazer um convite final aí para nossa audiência, Jean. Eu percebi depois, ninguém mais fala blog, né? Sites, Substack voltou. e tal. Bom, quem quiser ler o meu blog, os meus achados de tecnologia, a proposta é não falar o óbvio de tecnologia. Então, a ideia é novidades de tecnologia que não são óbvias, mas que eu achei interessante. O meu blog é Marmita Digital, marmita.digital. Aí você acessa lá e redireciona para o Substack ou para onde quer que seja. Se você é líder de tecnologia, você está participando, você está no cargo que você responde por tecnologia na empresa, sinta-se convidado para participar da confraria. Só mandar uma mensagem no LinkedIn, no site nosso lá tem instruções lá de como encontrar mais membros e tudo mais. Então no site lá tem quem são membros atuais também, que tem um perfil público, é fácil encontrar. Pelo LinkedIn, Confraria Tech está lá no LinkedIn também, então vai ter o link, né? Com Na certeza. descrição aqui, quem tiver interesse também. E quem quiser bater um papo sobre tecnologia de forma geral, eu falo muito, você sabe disso, então eu sempre tô disposto aí para bater um papo sobre tecnologia. Legal. Muito bom, Jean. Foi um Obrigado. prazer de verdade. Sempre que precisar voltar, nos grite. E você encerra com a nossa audiência. É isso, pessoal. Então, obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Não esqueça de curtir esse episódio, onde quer que você esteja vendo, dá lá 5 estrelinhas pra gente, compartilha com seus amigos de tecnologia que talvez não conheçam o podcast ainda, para conhecer a confraria, conhecer essa história aí que o Jean contou pra gente aqui hoje. E é isso, temos uma pergunta para encerrar ou a gente passa direto? A gente não pensou, né? Nem pensei, mas acho que a gente pode falar, deixar outras comunidades de tecnologia. Talvez você gerencia... indique a sua comunidade de tecnologia favorita pra gente aí nos comentários. Com certeza, a gente nem falou de Discord ainda. Não, então, Nem falamos de Discord. deixa aí pra gente novas comunidades de tecnologia pra gente trazer Também. mais cases, né? Exato. Vai ser difícil superar o seu, mas... Não, tem tanto case bacana, tanto case bacana no mercado, tem bastante. A gente case encerrando aqui, o Jean vai trazer pra gente recomendações de comunidades de tecnologia pra gente entrevistar. É isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência. A gente vê se no próximo episódio. Até lá! Tchau, pessoal!